os joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Considero que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei porque comigo estarás.
Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pastorzão, por favor. Glória a Deus. Vamos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por gentileza. Dizer que é uma bênção poder estarmos juntos. Deus abençoe o pastor Jorge Freitas. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe toda a sua família. Jesus abençoe todo o ministério. Que Deus continue sustentando e dando graça a todos vocês. E dar parabéns pela iniciativa de estarem tão desprendidos para nesse domingo estarem buscando ao Senhor. Parabéns por essa iniciativa. Atos capítulo 2. Quem gosta de orar, diga amém. Amém. E para quem não gosta também, mas sabe que precisa orar. Quando você estiver orando e você puder, se Deus te trouxer à memória, obrigado, Deus te abençoe. Se Deus te trouxer à memória o meu pedido, diga: Senhor, toma o pastor Davi em tuas mãos e ajuda ele. Se você só falar isso, eu creio tanto no poder da oração que Deus vai me ajudar. Eu estou com um primo entubado e só um milagre. Meu pai, a cada 2 dias, eu tenho estado com ele no hospital. Já perdeu 20 quilos e também só um milagre. E chegando aqui, eu recebi a notícia que o meu companheiro, aquele que na minha ausência na igreja cuida das ovelhas, sofreu um infarto. E eu poderia falar outros problemas bem pessoais, mas como são problemas de foro íntimo e muito particulares, eu pretendo deixar em segredo na oração. Então, eu tenho certeza que algo muito grande de Deus está para acontecer. Nada é por acaso. E tudo acontece também com um propósito específico de Deus. E aí, nesses momentos, a gente roga pelas orações e pela intercessão daqueles que podem orar por nós. Então, eu quero pedir, por gentileza, em nome de Jesus, quando você orar, me coloque diante do Senhor. Porque, independente de qualquer coisa, não podemos deixar de cumprir o que o Senhor nos chamou para cumprir. Não é verdade? Então eu tenho que pregar, tenho que ensinar, à noite tenho que estar na igreja celebrando ceia, e é só o Senhor que nos dá graça e força. Então, se você puder, me ajude em oração, tá bom? Atos capítulo 2, quem achou, diga amém. Amém. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos voltar para o texto de Atos 2, no início, mas eu quero fazer a leitura dos versos de número 38 e 39, para que você entenda. E aí eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta no seu colo, não feche, por gentileza. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem pode dizer amém? Amém. Pode sentar, por gentileza.
O que nós temos diante de nós é uma narrativa da pregação do apóstolo Pedro logo após o evento da descida do Espírito Santo. Mas antes de pontuar com vocês aquilo que o Senhor me comunicou, é importante a gente entender que a função ministerial do Espírito Santo, ela tem base num tripé. Quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, são textos que Jesus se dedica a revelar as atividades ministeriais do Espírito Santo, daquele que seria o substituto dele após a sua ascensão. E é muito interessante que no capítulo 16, Jesus, ele claramente nos informa a função tríplice do Espírito Santo em seu ministério ativo na terra. Primeiro, ele vai nos informar qual é o ministério do Espírito Santo em relação ao pecador. Depois nos informa qual é a função ou o ministério do Espírito em relação ao salvo. Depois nos informa qual é o ministério ou a função do Espírito na terra em relação ao próprio Jesus. Se não, vejamos o que diz João, capítulo de número 16, verso de número 7. Olha o que diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha agora. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Logo, aqui está explícito para nós a função ministerial do Espírito Santo em relação ao pecador. Por que ele seria enviado ao mundo? Qual seria a finalidade do Espírito de Deus descer e vir a esse mundo? Jesus explica dizendo que o ministério do Espírito Santo em relação ao mundo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a ação do Espírito Santo também era em relação ao salvo. Não só em relação ao mundo e ao pecador, mas também em relação ao salvo. Olha o que diz o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, em relação ao Espírito Santo, em relação aos salvos, está claro que o papel do Espírito Santo é guiar todo aquele que for salvo em toda a verdade, transmitindo ao salvo não aquilo que é originário de si, mas comunicará ao salvo tudo aquilo que ouvir do próprio Cristo. Sendo então o Espírito Santo um interlocutor, um intermediário para trazer ao coração do salvo aquilo que está no coração do Cristo vivo e ressurreto. É por isso que nós precisamos entender que tudo aquilo que Jesus conquista no Calvário só é possível através da ação do Espírito no cristão. Logo, Cristo foi aquele que morreu. Cristo foi aquele que efetuou a obra da redenção, mas ela é efetivamente realizada no interior do
salvo pela presença regeneradora do Espírito Santo de Deus. Então a função do Espírito Santo, o ministério dele em relação ao salvo é guiar todos aqueles que são de Cristo, guiá-los à verdade, ou como o texto diz, a toda a verdade. Mas ele vai revelar para nós uma terceira função ministerial do Espírito Santo. Agora não mais em relação ao mundo, não mais em relação ao salvo, mas em relação ao próprio Cristo que o enviou à terra. Olha o verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. É por isso que a gente às vezes ensina dizendo, você não precisa dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não recebe glória. Toda a glória ele transfere para o Cristo, que é o Rei da glória. Então o Espírito Santo, ele sabe que a função dele, clara e definitivamente, é glorificar ao Filho, porque foi ao Filho que o Pai deu toda a glória. Então, nós precisamos entender que a tarefa do Espírito Santo em relação a Cristo é dar-lhe glória por obra da redenção, pautado no que ele fez, no sacrifício da redenção. E aí o texto deixa claro que em relação ao próprio Cristo, a tarefa do Espírito Santo é atribuir-lhe, é dar-lhe, é transferir toda a glória para ele, para a sua obra realizada no Calvário. E uma outra coisa, ele receberá de mim, ele receberá do que é meu. Olha o que Jesus está declarando. Ele receberá do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo aquilo que o Espírito Santo entregar a vocês não é algo particularizado dele. É algo que ele ouviu de mim, recebeu de mim, e então estou enviando eles a estar em vós, para que ele possa transferir a vocês tudo aquilo que receber de mim. A gente percebe também essa interlocução, pastor Jorge, não só na revelação do ministério do Espírito Santo em relação a Jesus, transferindo o que vem de Jesus para o salvo, mas também recebendo do salvo e transferindo para Deus. Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus que sonda a nossa mente, não. E Deus que sonda a mente do Espírito sabe o que quereis. O que Paulo está dizendo? Nós não temos uma linguagem adequada para falar e essa linguagem chegar diante de Deus. Não temos, vamos utilizar esse termo, essa codificação espiritual que seja plenamente satisfatória para a gente falar na terra e chegar no céu do jeito que a gente fala. Então o que é que o Espírito Santo faz? A gente fala na terra, ele recebe como intercessor e interlocutor, e ele automaticamente, as nossas palavras são codificadas em gemidos inexprimíveis, e Deus recebe a nossa oração feita em português através dos gemidos do Espírito. Nessa síntese deu para você entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. E aí quando a gente olha para o texto de Atos, capítulo de número 2, nós estamos vendo exatamente o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido. E não só o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido, dizendo que ele precisava ir embora para que o Espírito Santo viesse, mas o próprio apóstolo Pedro, ele, depois de ser cheio do Espírito, ele vai lançar mão de uma nota explicativa no texto, dizendo o que era aquilo que tinha acabado de acontecer, lançando luz sobre a profecia de Joel.
quando alguns olham e dizem, eles estão embriagados a essa hora da manhã, porque eles estavam balbuciando palavras que alguns entendiam em seus dialetos naturais e outros não entendiam e diziam, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Pedro então diz, isso não é bebida, ninguém está embriagado, mas o que está acontecendo é o que profetizou Joel, porque diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos sonhariam, vossos jovens teriam visões. Pedro então, depois que é cheio do Espírito, ele começa a pregar, ensinando que aquilo que tinha acontecido não era unicamente a promessa que Jesus fez da descida do Espírito, mas já era o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. Logo, quando eu li o verso de número 39, a gente vê o quê? A extensão dessa promessa. Porque dentro do cenáculo, o Espírito Santo cai sobre eles. Eles são cheios do Espírito, são revestidos de poder, começam a falar em outros dialetos, em outros idiomas. Aí quando chega no verso de número 39, olha o que Pedro vai dizer. Pois para vós outros é a promessa. Eles acabaram de receber, estão cheios do Espírito. Quem está em volta, indagando sobre o que era aquilo, ele dá uma resposta dizendo, essa promessa é para vocês também. Só que ele não para aí, ele continua dizendo, é para os vossos filhos. Ele também não para aí, ele continua dizendo, é para todos aqueles que estão longe. E longe aqui não é no sentido geográfico, porque ele lança a mão de uma, glória, explicação dizendo, daqueles que o Senhor ainda irá chamar. Então longe aqui não é no sentido geográfico, de distância. Ele está dizendo, essa promessa que a gente acabou de receber é para vocês também. E não é só para a gente e para vocês, é para os vossos filhos também. E é também para todos aqueles que estão longe da salvação, mas que o Senhor ainda irá chamar. Ou seja, aqueles que nem salvos estão, já são detentores de uma promessa, quando se converterem, de serem cheios do Espírito Santo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, se essa promessa era, segundo Pedro, para todos que ali estavam, para os filhos de todos que ali estavam, e essa promessa diz respeito até a quem ainda será salvo, por que você não pode receber? Já que você já está salvo. Pastor, qual é a ideia da mensagem de hoje? É parar com o seletismo da efusão do Espírito. É tirar da sua cabeça a ideia de que a ação do Espírito é seletiva, o que não é. É parar com a ideia de você achar que Deus tem filhos prediletos, que Deus dá a uns e não pode dar a outros. A gente tem que tirar da cabeça a ideia de que Deus vai encher um e não vai encher o outro. Não, pastor, nem tudo que Deus dá para um vai dar para o outro. Espera aí, vamos explicar isso melhor? O que é esse tudo que você está falando? Esse tudo não pode se referir ao Espírito, porque quando falou do Espírito, Jesus diz, qual é o filho que pedindo pão a um pai, ele vos dará pedra. E aí ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele diz, aqueles que pedirem ao Pai, ele também não vai negar, ele vai conceder, ele vai dar. Então preste atenção, não venha me dizer aqui sobre as questões existenciais da vida. É claro que tem uma porta que Deus abre para você que está dentro da sua realidade de vida econômica, que não vai abrir para mim. Não é a minha realidade. Agora, em relação à doação do Espírito, ele não enviou o Espírito para uma classe eletizada do Evangelho. Ele enviou o Espírito Santo para os seus filhos desfrutarem dessa presença maravilhosa e poderosa.
Então o que está em voga aqui não é se você é um catedrático, se você estudou em alguma academia teológica para receber o poder do Espírito, se você conhece grego, hebraico, exegese, hermenêutica, homilética, se você fala bem ou não sabe falar, se você conjuga bem o português ou não sabe conjugar. O que está em questão aqui não é isso. O que está em questão é: você é ou não filho de Deus para ser cheio do Espírito. Então, se você é filho de Deus, foi salvo, a promessa é para você. A promessa é para você. É o que está no texto. E eu podia voltar lá para Joel, quando ele fala da efusão do Espírito, que é o derramar do Espírito nos últimos dias. E talvez você não saiba, mas escatologia é uma matéria que me persegue. Os últimos dias foi inaugurado com a encarnação do Verbo. Se você não sabe, a gente está já no período dos últimos dias, desde que Jesus entrou no cenário da humanidade. Aonde que está isso, pastor? Aonde? Pedro declara isso aqui no capítulo 2. Quando ele volta para a profecia, ele diz assim: isso aqui é o que profetizou Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Então, há 2000 anos atrás, Pedro identifica que a profecia de Joel está começando a se cumprir. Logo, há 2000 anos atrás, no Pentecoste, os apóstolos já entendiam que eram os últimos dias. Só que o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, também deixa isso claro. Ele diz que antigamente o Senhor falou aos pais pelos profetas. Aí o autor de Hebreus, que escreveu a carta há mais de 2000 anos, ele diz: mas nesses últimos dias, ele tem nos falado pelo Filho. Então o próprio autor de Hebreus identifica que com a chegada do Messias, Deus parou de falar com o povo, com os profetas, e passou a falar com o povo através do seu próprio Filho encarnado na terra. E aí o autor de Hebreus identifica que o próprio Jesus, quando começa a ensinar, ele está ensinando já dentro dos últimos dias. Então, biblicamente, você precisa entender o que, pastor? Que esse período dos últimos dias, que já corre um pouco mais de 2000 anos, seria marcado pelo derramar do Espírito Santo. E você não pode ficar fora disso. Pastor Jorge, o seminário que vocês têm, dá aula de história da igreja. Talvez já tenham estudado sobre o movimento pentecostal, os avivamentos na história da igreja. Por mais que o secularismo, por mais que a filosofia, por mais que o gnosticismo, por mais que tantos movimentos tenham tentado parar o mover do Espírito Santo, jamais vai conseguir. Sabe por quê? Porque está escrito que os últimos dias será marcado pelo derramar do Espírito Santo. E nós precisamos voltar a buscar isso para a nossa vida. Daí eu volto à afirmação que eu fiz de que o derramar do Espírito não é para uma elite evangélica, mas é para todo aquele que é filho de Deus. Agora, pastor, o que é que vai determinar o nível de derramamento? Já que a promessa é para todos, já que a promessa é para os pais, é para os filhos, é para quem está longe, que ainda será salvo. E como diz Joel na profecia dele, escandalosamente, ainda diz assim: vossos filhos e filhas profetizarão. Eu gosto de explicar isso porque ali, como o pastor disse no início, Deus está quebrando o protocolo. Por quê? Quando ele fala filhos e filhas profetizarão, ele está quebrando o protocolo do gênero feminino não ser valorizado na cultura judaica. Quando Deus diz vossos filhos e filhas profetizarão, ele está dizendo macho e fêmea. Em Israel, para que servia a mulher? Para dar filho, para gerar. E se gerasse macho, porque se fosse só fêmea, não tinha valor. Ainda tinha essa ponderação. Então, não tinha nenhuma representação e importância social, religiosa, sobre o ombro da mulher. Só que na era do Espírito, nos últimos dias, na dispensação da graça, ele diz, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem é de carne aqui, dá um glória a Deus.
a profecia podia parar aí, porque toda a carne indica toda a humanidade, incluindo todos os seres vivos. Mas ele quer deixar bem claro, para ninguém ter dúvida, depois de toda a humanidade, ele bota uma vírgula e diz: filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas profetizarão. Ele está dizendo: meu espírito vai levantar jovens, meninas, e levantará também jovens, meninos, e profetizarão. Ele está dizendo: meu espírito vai usar mulheres e vai usar homens. Depois ele diz: vossos jovens, depois vossos velhos, também quebrando o protocolo, porque só com 30 anos se assumia uma função em Israel, era a idade mínima. Por isso Jeremias é chamado para profetizar e ser profeta, e ele diz: eu sou uma criança, Senhor. A idade ali não é de criança dentro da nossa cultura, de achar que ele tinha menos de 12 anos. Não, a ideia ali é de imaturidade para tamanha responsabilidade. Acredita-se, dentro de alguns estudos, que ele tinha já para mais de 20 anos. Só que estava precoce para ser profeta. Por isso ele está dizendo: eu sou uma criança, eu não sei falar. Lembra de Jesus? Fica escondido na história, só aparece no nascimento dele, depois aparece aos 12 e depois some e aparece aos 30, quando começa o ministério, respeitando a idade limite para entrar no cenário como uma autoridade religiosa. Só que na era do Espírito, Deus disse: vossos jovens terão visões. O que ele está dizendo é: não vou esperar 30, não tem idade, eu vou levantar na juventude, meu espírito vai encher adolescentes, vai encher jovens, eu vou levantar jovens para pregar, jovens para orar, jovens para expulsar demônio, eu vou usar os jovens e eles terão visões. Ele diz: vossos velhos sonharão. Por quê? Porque Israel com 50 anos tinha que jubilar, pegar a chuteira e pendurar. O sacerdote oficiava até 50, 30 a 50, 20 anos de ministério. Depois, acabou, não tem mais ministério. Por que hoje as irmãs passam dos 50 debaixo da glória? Por que chega a 60 debaixo da glória? Por que passa dos 50 indo para presídio, voltando para casa, indo para o hospital, voltando para casa, subindo a Cracolândia, ao morro, pregando? Sabe por quê? Porque estamos na era da graça e do Espírito, onde ele usa jovem e usa ancião. É essa força que nós não podemos perder. Depois dele categorizar gênero, masculino e feminino, e dizer que o Espírito Santo será derramado sobre todos os gêneros, ele pega exatamente idade limite, inicial e final, dizendo que ele vai pegar antes do período inicial do ministério, e ele continuará levantando depois da idade que era de jubilação. Ou seja, na era do derramado Espírito, não há limitação para o Espírito Santo agir. Aí ele diz: até sobre vossos servos e servas derramarei do meu Espírito. A palavra servos e serva aqui era para todos aqueles que trabalhavam na casa dos seus senhores, eram os escravos. Deus está dizendo: o meu Espírito será derramado sobre todos, não sobre uma classe eletizada. Pastores receberão, obreiros receberão, membros receberão, e todo aquele que for meu servo e meu filho poderá receber do derramado do meu Espírito. Não tem nada, ouça isso, não tem nada que te tire de debaixo dessa promessa que não seja, ouça, a sua própria postura em relação a ela. Então vamos para Atos capítulo 2 e verso 1. A Bíblia vai dizer o que, pastor? Que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só que essa reunião aqui não era só uma reunião geográfica. Era uma reunião proposital e espiritual. Leia o capítulo 1, verso 14, verso 15. Você vai ver que eles não estavam reunidos para fazer um piquenique nem para jantar. Eles estavam trancafiados no cenáculo, orando e dizendo:
envia a tua promessa, envia a tua promessa, envia a tua promessa. Eles estavam trancados dentro do cenáculo, unidos em oração. É aqui que começa a complicar o negócio. Porque Deus quer derramar sobre todos e a promessa é para todos. Mas a pergunta é, será que todos estão reunidos no mesmo lugar? É aqui que está a complexidade de receber ou não receber. É a postura proposital de oração. Alog de Camarassuri Jominaio Recomaraia. Vou te fazer uma pergunta e pense bem, pois ela é retórica. Jesus levanta 12, depois 70, e daí começa a crescer tão assustadoramente, que João capítulo 12, João capítulo 6, ele começa a fazer um discurso. Duro, começa... E aí a Bíblia diz que daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele. Jesus olhou para os 12 que ficou e disse, vocês querem ir embora também? Pode ir. Porque Jesus não era motivado por plateia, era motivado por missão. E quem é motivado por missão, a motivação não está no feedback. Se você dá glória ou não dá glória, se você aplaude ou não aplaude, se você compartilha ou não compartilha, se você dá like ou dá dislike, faça o que quiser fazer. Mas quem é motivado pela missão, continua com foco nela. Pedro olhou para ele e disse, para quem iremos nós? Não é para onde, como a música canta. Para onde iremos, não. É para quem iremos. Ouviu? Ouviu isso aqui? Não é para onde iremos, indicando um local, um lugar, um espaço físico, geográfico. Não é. O texto diz, para quem iremos nós? Para que pessoa nós iremos? Atrás de quem? Seguiremos a quem? Ouviremos a quem? E olha que estava cheio de pregador naquela época. Alá idioma. Só que o Pedrão, ele sabia que nem todo mundo que pregava naquela época pregava o conteúdo da palavra eterna. Ele disse, só tu tens palavra de vida eterna. Achou alguém com palavra de vida eterna, fica atrás. Anda do lado. Anda junto, oh glória, aleluia. Então o que eu estou querendo te explicar aqui? Olhe para mim e se pergunte, por que o Espírito Santo só desceu em cima dos 120 aproximadamente que estavam no cenáculo? Se Jesus tinha outros discípulos espalhados fora do cenáculo. Gente que andou com ele, ouviu ele pregar, aprendeu, parou para raciocinar. Jesus não tinha como discípulo, ouça, só os 120 que estavam dentro do cenáculo. Só que a gente pode conjecturar, dizendo o que, pastor? Que para aqueles 120... o Espírito Santo era prioridade. Para o restante, um tinha Casa Bahia para pagar, o outro tinha o boleto da Ricardo Eletro para correr atrás, o outro tinha um problema com o marido que tinha que estar dando atenção, e ninguém está dizendo que não tem que dar atenção aos problemas, tem que dar. Mas você sabe o que você precisa em cada momento da sua vida. O que eu quero te explicar de forma muito clara, e se eu puder, é que o Espírito Santo desceu sobre quem estava fazendo da promessa um ato de prioridade. Porque, eu já lhe digo, por que o camarada levanta
se converte agora. Passa uma semana, um mês. Com 5 meses parece que o cara está há anos-luz na frente de quem está na igreja há 10 anos. Aí a gente, meu Deus do céu, como é que o negócio desenvolveu assim? Eu entendo que há ministérios específicos, compreendeu? Só que o ministério específico só é revelado ou despertado pela presença ativa do Espírito Santo. Ouviu isso aqui? Compreendeu? Quanto mais você tiver do Espírito, mais clareza você terá da sua chamada, do ministério e daquilo que Deus te chamou para fazer na terra. Significa dizer o que, pastor? Ouça-me bem. Deus não tem filhos especiais. Deus não tem gente com estrela na testa melhor do que você. A única diferença é que tem gente que se tranca no cenáculo e diz: só saio daqui quando eu receber. Essa é a diferença. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor acha que tão cedo as coisas iam acontecer na sua vida? Não, não acho. Eu tenho 34 anos de idade. Eu prego desde os meus 14 anos. Ganhei minha mãe para Jesus, papai para Jesus, a irmã mais velha, a irmã mais nova. Ganhei minha família toda. Todo mundo conhece o Evangelho hoje através da minha vida. Compreendeu isso aqui? Com 3 meses de convertido, 3 meses, buscando incessantemente, em cima da laje, orando de madrugada, jejuando. Jejuava que a bochecha sumia. Dizendo: dai-me do teu espírito e me enche dele, porque dentro dessa casa eu preciso da tua ajuda. Com 3 meses de convertido, Deus me revestiu de poder, de autoridade. Fui batizado com o Espírito Santo. Com 5 meses eu recebi a convicção e decidi descer as águas do batismo. O batismo nas águas foi depois. Com 7 meses de convertido, eu estava atrás do púlpito da igreja, começando a pregar o Evangelho. E de lá para cá nunca mais parei. Veio tufão, Euroaquilão, veio Katrina, veio tudo que você possa imaginar. Mas Deus me deu graça pelo poder do seu Espírito de ficar de pé. O que eu quero te ensinar hoje é que eu nunca olhei para um, para outro e disse: não, aquilo é para fulano. Porque a gente começou a eletizar as pessoas e achar que não, aquilo é de Deus para ele, aquilo é de Deus para ela. Não, Deus só pode dar aquilo para ele, Deus só pode dar aquilo para ela. Pelo amor de Deus, entenda que Deus pode dar tudo a todos, desde que todos tenham o seu Espírito Santo. É o Espírito Santo o detentor dos dons, minha gente. 1 Coríntios capítulo 12. Leia. Quem é que reparte tudo entre todos? É o Espírito Santo. Ele é aquele que distribui os dons espirituais. Quem tem o Espírito Santo? Então você tem aquele que tem com ele os dons. Compreendeu? Só que você tem que entender que os dons são liberados à medida que você se entrega ao Espírito, busca o Espírito e trata o Espírito Santo como algo prioritário na sua vida. Não é vir numa reunião e ficar satisfeito com um arrepio na nuca, um arrepio do cabelo, do braço. Não, é você se alimentar do Espírito, dormir com o Espírito, acordar com o Espírito Santo, respeitar o Espírito Santo, andar com ele e entender que ele habita dentro de você. Então, primeira coisa que a gente tem que responder é: será que o que está me faltando não é me trancar no cenáculo? Porque quem está fora não recebe, só recebe quem está dentro. E quem está dentro do cenáculo recebe por quê? Não é porque está dentro do cenáculo de qualquer jeito. É porque está ali dentro, trancado num propósito de busca pela promessa.
O que está faltando não é Deus lhe dar, Ele já deu. O que falta é você buscar, priorizando a presença do Espírito Santo de Deus. Diga oração. Você sabe que Deus me disse ontem, quando diante de muitos pensamentos na minha cabeça, eu parei na cozinha para fazer alguma coisa. O Senhor disse para mim, a oração são as artérias por onde o Espírito Santo se move, levando vida à alma daquele que me busca. Sabe o que é você tomar um tratamento de choque? Sabe quando você se sente fraco? Você diz, não tenho força para orar. Não fale, se jogue no joelho e chore. Alai rebiacalaios. Porque nem sempre eu oro porque eu gosto ou porque eu estou querendo. Tem hora que eu oro porque eu estou precisando. Ai de remiacalaios. Tem hora que as palavras não vão sair. Tem hora que você não vai conseguir organizar os pensamentos na cabeça. Mas você tem que entender que cada vez que você chora, cada vez que você geme em atitude de oração, você está, glória, construindo artérias na alma para que o Espírito Santo se mova por elas, levando vida de Deus para dentro da tua alma. Você precisa voltar a orar. Então acorde de madrugada, acorde mais cedo. Glória, tenha momentos para ficar sozinha com Deus, porque o Espírito Santo se move pelas artérias da oração. Lucas 1,35, Marcos 1,35. Em Marcos 1,35 vai dizer que ele levantou em alta madrugada e se retirou para lugares desertos para orar. Lucas 5,16 vai dizer que ele levantava cedo e procurava lugares solitários para orar. Lucas 6,12 vai dizer que ele se retirava e passava a madrugada toda em oração. Jesus tinha horários para orar. E a Bíblia vai deixar claro que pelo menos antes do dia nascer, ele orava. De manhã cedo. E no final do dia, ele também orava. E esse método de horário, ele vai citar na parábola do juiz Iníquo, lá em Lucas 18. Ele diz, porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele lhe clamam de dia e de noite. Ele ali nos indica 2 horários que a gente deve adotar para orar. Se você puder fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia, glória a Deus. Aí alguém diz, não pastor, eu oro 24 horas por dia. Eu estou em espírito de oração o tempo inteiro. Mas estar em espírito de oração não é ter uma oração de qualidade. Eu vou te explicar por quê. Porque você pode dizer para mim que está em espírito de oração, indo trabalhar e voltando para trabalhar. Só que a tua atenção está também no trânsito. A tua atenção está também em volta. Pastor, quando eu estou lavando roupa, eu estou em espírito de oração. Mas está dividindo a atenção com a roupa. Mas está dividindo a atenção com a vassoura. Estar em espírito de oração é uma atitude que devemos ter de vigilância. Mas não é o devocional de qualidade que devemos ter. Jesus indica o devocional de qualidade como pastor, fazendo um retiro de oração. Entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe o que ele está dizendo? Oração com qualidade é aquela que você se retira e nada entra nesse momento. Quando ele diz fecha a porta, ele está dizendo bloqueia as interrupções externas. É você que vem e o que está lá fora não entra. É momento de ficar sós, é você e ele, é ele e você. O tablet não tem que estar lá dentro, o celular não tem que estar lá dentro, ninguém tem que estar lá dentro. É você e Deus ali. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quanto tempo for necessário. É o momento de audiência.
É dessa oração que eu estou falando, a oração do cenáculo, onde entra quem é discípulo, fecha a porta e não entra mais ninguém que não esteja no mesmo propósito e na mesma ligação. Então entenda, a promessa é para você. Deus quer te encher, quer te revestir, quer liberar sobre você tudo que o Espírito tem para lhe dar, mas o que está faltando é propósito de fechar a porta do cenáculo. É se trancar lá dentro e dizer: Deus, eu só saio daqui quando receber. A gente vem para cultos de avivamento, a gente vem para cultos de poder, mas a pergunta é: qual é o propósito espiritual que temos em vida? Eu lembro, eu jejuava por motivos espirituais. Eu jejuava dizendo: Deus, me batiza. Eu jejuava dizendo: Deus, me dá a palavra da sabedoria. Me revela teus mistérios. Eu lembro, eu jejuava quando eu lia a palavra e não entendia. Eu jejuava e dizia: Deus, me dá a palavra da ciência. Eu quero entender a tua palavra e pregá-la, Senhor. Eu jejuava quando jovenzinho dizendo: Deus, me dá dons para curar. E não era um dia, não. Eu lembro que eu fazia propósito e subia monte, e jejuava um dia numa semana, na outra ia fazendo meus propósitos. E quando eu ia vendo a evidência de que Deus estava liberando certos dons para o meu ministério, eu ia trocando o propósito de oração e de jejum, e eu ia dizendo: Senhor, agora eu quero isso, eu quero isso. Qual é o objetivo para a sua vida espiritual? A gente acostumou vir para a igreja, a gente acostumou vir para os cultos e depender de movimento de culto pentecostal. E quando sai do culto pentecostal, a gente volta à vida morna, parada, sem graça e sem agir de Deus na nossa vida. A gente sai de um culto que a gente diz: nossa, que culto poderoso, e passa uma semana, a gente está fraco de novo, não pregou para ninguém, não orou por ninguém, não fez nada. Por quê? Porque o que está faltando para a gente, escute isso, é se trancar no cenáculo com um propósito específico de dizer: eu quero a tua promessa. Envia sobre mim a tua promessa. Eu não saio daqui enquanto não receber a tua promessa. Precisamos mudar de comportamento em relação ao que é prioridade. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo mais para jejuar, não temos tempo mais para fazer propósito de oração buscando pela vida espiritual. Temos tempo para tudo, menos para ficar trancado um pouquinho com Deus. Um dia Deus me disse algo como me disse ontem, e eu guardei. Ele disse: o diálogo é a maior ferramenta para se estabelecer contato e intimidade com alguém. E quando você não vem falar comigo, no mínimo, você está demonstrando que não quer a minha companhia. No mínimo, você está demonstrando que não quer a minha companhia. Porque a única forma de estarmos conectados com Deus, na companhia de Deus, é estar em oração. E quando com Ele não conversamos, no mínimo, ou até inconscientemente, estamos desvalorizando a sua companhia. Já parou para pensar nisso? Quando nós gostamos de alguém, queremos estar perto. E não é só estar perto para ficar olhando na cara um do outro, mas é estar perto para conversar, para compartilhar, para entender o outro, ouvir o outro e ser ouvido pelo outro. A oração é o viés para estarmos na presença de Deus. 2. Verso 4 de Atos 2, reforçando o meu pensamento: quem estava fora do cenáculo não recebe, só quem está dentro. Por quê? Porque quem está dentro
está em propósito intenso de oração, por aquilo que quer. 2, verso 4. Todo mundo que estava dentro recebe. Tinha quase 120. Deus não dá para 10. Pastor, Deus não deu para 30. Não veio sobre 50. Veio sobre todos. Ai, recopleva, jominaio, regobimaios. Você entendeu? Não interessa se um era ruivo, se o outro era magro, se o outro era gordo, se um sabia falar, se o outro não sabia falar. Não interessa, porque estavam todos reunidos em oração, no mesmo propósito. Quando desceu o derramado Espírito, Deus não excluiu ninguém. Todo mundo foi alcançado. Todo mundo recebeu. Ô pastor, o que o senhor está pregando? Eu estou pregando que se você acreditar e sair daqui crendo nisso, se trancar no cenáculo, Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que nem você nunca imaginou. Ô glória, hoje você fica desesperado, pensando para quem você vai ligar. Ô glória, eu profetizo que daqui a um mês ou menos de um mês, você não vai pensar em ligar para ninguém. Quando alguma coisa estiver acontecendo, você vai se levantar, vai botar a mão para expulsar, vai botar a mão para orar pelo doente, você vai profetizar naquela casa. Eu profetizo, o Espírito de Deus vai te tornar independente de todos os homens da terra e te dará graça e poder para operar na unção do Espírito. Siga seu pastor, enquanto ele for um representante do sumo pastor, mas nunca dependa do seu pastor. É isso que eu ensino para quem pastoreio. Não dependam de mim, dependam de Cristo, porque eu também dependo dele. Sigam-me enquanto vos ensinar o evangelho de Cristo e representá-lo na terra. Quando eu não mais for um exemplo a seguir, procure outro que seja um exemplo a seguir, mas nunca depende de pastor nenhum, dependa única e exclusivamente de Jesus Cristo de Nazaré. Um dia a irmã disse para mim: não, pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O senhor... Falei, não. Falei, não me coloque na posição de ser crucificado por você. Porque leia João 10, o bom pastor não sou eu, o bom pastor é Jesus. Ele está falando dele em contraste com os mercenários, com quem só queria a lã da ovelha. Ele diz, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está falando dele. Ele é o bom pastor. É muita pretensão minha achar que eu sou o bom pastor. Não, eu não sou o bom pastor. Então eu disse para ele, então eu não tenho que morrer pela senhora não. Jesus já morreu para eu não precisar morrer. Aí eu falei para ele, outra coisa, se eu morrer pela senhora, a senhora vai cuidar da minha mulher? A senhora vai cuidar do meu filho? Porque tem ovelha, pastor, que acha que a gente tem que viver para eles. E esquece que antes de ser pastor, eu sou marido. Antes de ser pastor, eu sou pai. E é por isso que o grande desafio pastoral é conseguir equilibrar família e o pastoreio. Por que você vê um monte de filho de pastor desviado? Revoltado. Porque a igreja tomou o pai. A igreja é culpada? Não, o pai que não teve equilíbrio. O pai não teve equilíbrio, achou que ia cuidar de todo mundo, guardar a igreja e que ninguém podia se desviar e acabou não tendo tempo para o filho. Quantos casamentos de pastores vão à falência, a mulher não aguenta o peso, vai embora. Por quê?
Porque ela tem que dividir o marido com a igreja. E o meu celular eu desligo mesmo. Eu não quero nem saber. Eu desligo. E o meu WhatsApp, eu já mandei umas 3 vezes. Já é o 3º número, me mandou mensagem, ficou confuso. Eu não estou mais aí não, varão. Agora é outro, vou te mandar aí. É número só para a família, para os amigos e para alguns das minhas ovelhas. Porque não, pelo amor de Deus, eu tenho ovelha quase que no Brasil todo. Pastor isso, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de destratar, eu respondo todo mundo. Só que esse negócio aqui, se você não vigiar, isso tira você da mulher, tira do filho, tira você do mundo. E eu fico respondendo um monte de gente. Falei, não dá não. Aí lá no meu WhatsApp pessoal, o meu status é: não dê meu número a ninguém. Eu não sofro da síndrome de que eu vou salvar o mundo. Ah, pastor, se o senhor não atender, a ovelha vai morrer. E como é que a ovelha vivia sem eu? Antes de eu ser pastor? Já falei para eles, é urgente, me liga. Se tiver ligado, atendo na mesma hora. Se tiver ligado, respondo na mesma hora. Então, a mesma inteligência que eu tenho, a ovelha tem que ter. Meu pastor sempre atende. Liguei, mandei mensagem, está desligado. Ele está no momento urgente dele. Por que eu tenho que atender a urgência de todo mundo, entender a urgência de todo mundo, e ninguém tem que entender a minha urgência? Então, pastor, vá um conselho. Desligue mesmo. Desliga sim, pastor. Eu estou pregando ali, estão despregando aqui, ó. Desliga, pastor. Tua esposa está lá atrás. Desliga ou não desliga? Olha lá, desliga, pastor. Desliga o seu também, irmã Raquel. Então nós precisamos entender o quê? Eu ensino lá para as ovelhas. Vocês precisam de independência. Quem gosta de muleta é quem tem problema. Entendeu isso aqui? O pastor é uma ajuda, não uma escora. O pastor é uma ajuda e não uma escora. Ai, pastor, ora. Ai, pastor, ora. Ai, pastor, jejua. Ai, pastor, vem aqui. E você não ora, não? E você não... Não, é? E você não jejua, não? Ah, pastor, quando o senhor estiver no monte, o senhor... Quando foi que você subiu o monte? Ah, pastor, na sua madrugada, bota essa causa em oração. Quando é a sua madrugada? Então, desculpa ser franco, vamos tomar vergonha. Porque Jesus ensinou os discípulos a serem independentes dele. Entendeu? Até um certo tempo andava do lado dele, aprendia com ele, depois ele começou a soltar e disse: vai. E quando voltava dizendo: Senhor, até os demônios, até eles se submetem. Disse, não fiquem alegres com isso. Aí ele podava, né, pastor? Aí ele ia podando, mas Jesus ia soltando os discípulos, dizendo: vai, faz. 3 anos e meio foi embora. Ele estava muito confiante no trabalho que ele tinha feito de discipulador. Porque se sou eu, fico 30 anos junto. É ou não é? Ele começa com 30 anos, com 33,5, ele vai embora. Está muito seguro do trabalho que fez. É ou não é? Mas em 3 anos e meio, andando com os discípulos, ensinando, ele disse: já posso ir embora, vocês podem caminhar. Que isso, gente? Sabe por quê? Porque Jesus entendeu que tudo que ele tinha que fazer na mentoria espiritual ele fez, e agora, ouça, agora eles tinham que andar com as próprias pernas e seriam movidos pelo Espírito Santo que seria enviado sobre eles. Então entenda de forma muito clara que a vida espiritual precisa ser um progresso. E quando Deus derramou o seu Espírito dentro do cenáculo, ele não escolheu 10, ele enviou sobre todos que estavam buscando.
Diga sobre mim também. Diga sobre mim também. Virá o derramar do Espírito. 3. Quando desceu sobre todos, verso 6. Quem estava em volta ouviu o barulho das vozes. Eu não quero focar em língua estranha aqui, não. Ouviu o barulho das vozes, se reuniram em volta e ficaram atônitos, perplexos, dizendo: como pode esses homens iletrados não foram ao Brasas, não foram ao IES, não fizeram nenhum curso de inglês, nem de espanhol, não aprenderam nenhuma língua estrangeira, mas os homens estão ali por causa da festa do Pentecoste, vieram de várias nações e estão ouvindo esses homens que nunca estudaram, falando em seus idiomas. E, em seus idiomas, falavam das grandezas de Deus. Ficaram maravilhados. 3 e último, eu podia ficar aqui, pontuando 10 coisas importantes nesse texto. Mas a terceira, nós precisamos voltar a ver coisas incompreensíveis. Entendeu? Por mais simples que possa parecer para você, esses homens que nunca estudaram, serem cheios do Espírito, e como evidência de que foram cheios, começaram a falar em idiomas que nunca tinham aprendido. Deus está dizendo: quando o meu Espírito enche alguém, ele é capaz de fazer coisas incompreensíveis. Ele é capaz de realizar coisas que o homem jamais seria capaz de produzir. É nesse sentido que eu quero usar o texto. Compreendeu? Então, aonde é que está, pastor, a falta das manifestações incompreensíveis? Sabe aquilo que você vê que te choca? Aquilo que você vê que marca você? Aquilo que você vê num culto que você diz: meu Deus, tu está aqui, Jesus. Sabe? Aquelas coisas que a gente só via na década de 80, na década de 70, na década de 90. Lembra? Olemiaio calaçarábia, cominaio répria. Eu lembro de cultos, Deus está presente, e a glória de Deus ser tão grande, daqui a pouco um cai de um lado, o outro cai do outro, e não é gente endemoniada não. Depois levanta, pega o microfone na oportunidade e diz: eu fui no céu. Camaraio de calaio rema. Eu fui no céu. Você já presenciou? Já teve num culto assim? Onde uma levantava e dizia: eu vi um anjo de Deus que entrou aqui, me conduziu, e eu vi isso, pastor, eu vi isso, pastor, eu vi isso, pastor, eu vi isso, pastor. Sabe aquele culto? O maraio rebia calaçarábia, que a gente está reunido e a gente está orando junto, orando. Ninguém está botando a mão, Daqui a pouco você escuta alguém gritar no canto: eu estou vendo. E alguém diz: era cego. Sem ninguém botar a mão, sem ninguém orar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desce, quando a efusão dele está presente, coisas incompreensíveis acontecem, coisas inexplicáveis acontecem. Ou eu profetizo sobre a sua vida espiritual que essa manifestação de Deus vai voltar, coisas inexplicáveis vão começar a acontecer. Nós precisamos voltar a buscar isso, porque Deus é capaz de fazer isso. E te dar uma notícia: Deus quer que a gente leve isso para dentro de casa. Deus quer que a gente leve isso para dentro de casa. Como é que você acha que eu consegui, pela graça e misericórdia de Deus, ministrar aos meus pais?
ministrar as minhas irmãs. Uma família toda perdida. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai não ia à igreja, minha mãe não ia à igreja, ninguém ia à igreja. Ninguém. Quem caminhava de vez em quando era a caçula, por ser bem mais novinha. Criança, gosta de igreja, né? Eu levava ela. Mas tudo começou a mudar quando uma tia minha veio morar no Rio de Janeiro. E tem até hoje uma filha, desenganada pela medicina. E lá na Bahia, nada dava jeito. Ataques e mais ataques. A criança era um bebê na época. Eu disse, mãe, traz ela para cá. Minha mãe, traz ela para cá. Pode trazer ela e diz para ela que a cura está aqui. Nessa época eu tinha meus 18 anos de idade. Dirigia culto na igreja. E eu disse para minha mãe, traz ela para cá. A cura está aqui. Minha mãe disse, mas como? Eu falei, traz. Eu vou orar, botar a mão na cabeça dessa criança, do bebê. Eu não conhecia ainda. Minha tia viajou da Bahia para o Rio de Janeiro. Veio morar com a gente. Na primeira semana, a criança foi ao culto. E aí, você já sabe o que Jesus fez. Um caiu para um lado, minha tia caiu para o outro. Ministramos. Falei, agora vai fazer todos os exames. O médico tinha até dado estimativa, não passa de tantos anos. Está lá com 15 anos de idade, de pé. Nunca mais teve crise, nunca mais deu ataque, nunca mais tomou remédio. Na época eu tinha meus 18 anos, quando meu pai viu aquilo, minha mãe viu aquilo. Para o meu pai, todo pastor era ladrão. E aí Deus me salve e bota na casa dele para pastorear ele. E quando ele falava, todo pastor é ladrão, eu falei, seu filho rouba alguém? Seu filho é ladrão? Aí ele tinha que se calar e eu dizia para ele, não tome os maus exemplos para você esquivar da verdade do evangelho. Você tem um exemplo dentro de casa. Então não olhe para fora para quem dá mau exemplo, olhe para o seu filho. Eu durmo aqui, acordo aqui, o que o senhor tem para falar de mim? Ele abaixava a cabeça e dizia, no dia que eu tiver que aceitar, eu vou ser igual a você. Depois que Deus fez esse milagre na vida da minha prima, que está viva até hoje, lá de pé, e nunca mais teve problema de saúde, Deus começou a fazer. Eles começaram a frequentar o culto. Começaram a entender. Deixa eu te dizer algo. Sinais sempre foi essencial para que o incrédulo visse diante dele a manifestação de quão real é o Deus que você serve. Você está entendendo isso aqui? Uma coisa é a gente ficar falando. Quando a coisa apertar e alguém diz assim, você pode orar por mim? Olha Deus te dando a chance. Olha Deus te dando a chance. Você não. Você é salvo. Você não precisa crer vendo sinais. Você sabe do que Deus é capaz. Oh, glória. Já percebeu que Jesus, quando ia fazer todos os sinais, ele nunca mandou ninguém fechar o olho? Né, pastor? A gente é que fala, fecha o olho, vamos orar. A gente fala, fecha o olho, vamos orar, vamos pedir a Deus para curar. Jesus nunca mandou ninguém fechar o olho. Pelo contrário, ele ainda dizia assim, ó, quando estava no meio da multidão, ele dizia, vem para o meio. Com quem diz assim, eu quero que todo mundo veja. E leia o Evangelho de João, fica muito claro que ele usava os sinais para a manifestação da realidade, da existência poderosa de Deus que estava na vida dele. Lembra do papo de Nicodemos? E eu termino aqui, lembra? Nicodemos olhou para Jesus e disse, ninguém que não seja de Deus pode fazer o que tu faz. Ai de calaio remanassarabia.
Então o que eu estou pregando para vocês? Eu estou dizendo, guarda essa palavra. Não é tempo mais da gente ficar só indo para a igreja, indo para culto, indo para culto, indo para culto. Leve para dentro de casa o que você recebe aqui. É tempo de você botar para fora aquilo que Deus te entrega dentro da casa dele. Você não foi tocado, você não foi cheio, você não foi revestido, você não recebeu autoridade. Então ore e diga: Deus, me dá chance, me dá oportunidade, me usa aqui nesse lugar. Eu quero orar por alguém, eu quero expulsar, eu quero repreender, eu quero botar a mão no doente. Deus, me usa e mostra a tua glória para minha família. Porque quando o Espírito Santo desceu, não desceu para quem estava do lado de fora do cenáculo, desceu sobre quem estava em oração. 2, quando desceu, não pegou 10, mas veio sobre todos que estavam no mesmo propósito buscando. Deus quer derramar sobre todos. 3, todos começaram a manifestar reações incompreensíveis por quem estava do lado de fora do cenáculo. Ou seja, todo aquele que recebe a efusão e o derramado do Espírito, em seguida vai manifestar na vida e ser usado por Deus para a realização de coisas incompreensíveis. Leia mais adiante no texto e você vai ver o que esse derramar começou a gerar. Conversões em massa. Começou a gerar comunhão entre os irmãos. Começou a gerar entre os irmãos perseverança em oração e na doutrina. E outra coisa poderosa, o derramado Espírito gerou até um sentimento sociológico de compaixão. Quem era rico, quem tinha posses, começou a vender suas posses, repartia o dinheiro com os mais necessitados. Isso é avivamento. Avivamento é isso. É o poder que vem sobre mim, me tirando da inércia e me fazendo ser um instrumento que Deus possa usar para realizar coisas grandes. Avivamento é isso, é mudança interior de sentimento em relação à miséria alheia. Quando eu olho para a realidade social e aquilo toca em mim e eu sou impelido pelo Espírito a fazer alguma coisa pelo próximo. Isso é avivamento. Não é estar trancado dentro de uma igreja, ouvindo pregação, pulando, gritando, e depois que sai do templo, desculpa a expressão, cada um que busque seu caminho e se vire. Isso não é avivamento. Fique de pé em nome de Jesus. Repita comigo para a gente encerrar. Diga: o derramar do Espírito. Diga: é para esse tempo. Diga: esse é o tempo. Diga: os últimos dias. Diga: esse é o tempo do derramar do Espírito. Diga: essa promessa é para mim. Diga: para mim também. Agora aprenda que mesmo essa promessa sendo para você, você precisa se posicionar no cenáculo em oração. Você precisa entender que Deus derrama sobre todos. Logo, não fique se inferiorizando, achando que você não pode, achando que você não tem capacidade. Porque ninguém aqui tem capacidade. Eu não tenho capacidade. Ninguém aqui pode nada. Mas todos aqueles que buscam a presença e a face de Deus poderão ser cheios, revestidos pelo poder do Espírito. E aqueles que são tomados e revestidos pelo Espírito vão começar em Deus e pelo Espírito a operar e a realizar coisas que o homem não consegue explicar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E o meu pedido nesse momento não é só pelos meus irmãos que oram comigo, mas é por mim também. Eu preciso de mais e mais do teu Espírito. Se você puder dobrar o joelho comigo, faça isso.
Alamarra come mamante toca lá sarabia. Eu quero te pedir perdão por toda procrastinação. Eu quero te pedir perdão por toda prevaricação. Eu quero te pedir perdão por toda negligência espiritual. Te pedir perdão por toda falta de sensibilidade em relação à prioridade da vida espiritual. Eu quero me consertar contigo aqui, junto com aqueles que oram comigo na mesma intenção. Eu quero me consertar contigo hoje nesse lugar e pedir ao teu Espírito que ilumine a minha mente, me levando a viver uma vida mais próxima de ti, Senhor, valorizando mais a oração, a leitura bíblica e o jejum, deixando de lado, ó Deus, redes sociais, novelas, ou tudo aquilo que pode ser distração, que não gera nenhuma produção significativa na vida social e espiritual. Mas eu me ponho diante de ti, orando com eles, te pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, não só o mal que praticamos, mas o bem que deveríamos ter praticado e não praticamos, por vários motivos de negligência nossa. Eu oro com eles, não por eles, eu oro com eles. E junto nós oramos te pedindo, através desta palavra, gera um sentimento diferente dentro de nós a partir de hoje. Nos acorda na madrugada, nos levanta pela manhã antes do dia raiar. Nós nos rendemos a ti, Espírito de Deus. Nós entregamos o nosso corpo como templo para a tua habitação e pedimos: domina o nosso ser e leva-nos à compreensão máxima da revelação e da vontade de Deus para nós. Nos tira do cansaço espiritual, nos tira do ostracismo, tira-nos da letargia. Renova essa mulher, renova esse homem, renova esse irmão, renova essa jovem, esse rapaz. Renova o nosso coração e nos faz sair daqui hoje, ó Deus, preparados para te buscar. Ei, Maraio Joma Nakandarabachúria. Usa-nos na nossa casa, usa-nos no trabalho, usa-nos na faculdade, na escola, na roda entre amigos. Usa a nossa vida pelo poder do teu Espírito para a realização de coisas incompreensíveis, inexplicáveis. Em nome de Jesus oramos, e em nome de Jesus, o Cristo vivo que venceu, te agradecemos. E todos concordam dizendo amém. Diga eu. Diga eu. Pode ficar melhor. Diga eu. Diga eu. Diga eu. Não aceito. Diga não aceito. Diga não aceito. Menos do que uma vida cheia do Espírito. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Pode? Por gentileza, com carinho. Olhe para ele e diga não aceite. Diga não aceite menos do que uma vida cheia do Espírito. Diga para ele, diga: meu irmão, não aceite menos do que uma vida cheia do Espírito. Diga: você pode, e Deus quer te encher do seu Espírito. Você pode erguer as mãos e glorificar alguém.
Glória a Deus. Louve! Olha para cá. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Eu tenho que dar 2 anúncios aqui, 2 anúncios. E eu queria pedir que, quando nós finalizássemos, você subisse lá para o salão. Tem um cafezinho simples lá para a gente, mas as irmãs fizeram com muito carinho. E seria muita... não é ingratidão, né? Mas é mais ou menos isso. As irmãs trabalharam tanto, com muito carinho, com muito afinco, que eu gostaria que você, ao término, subisse lá, tomasse um cafezinho rapidinho, aí você vai para casa, tá bom? Se quiser, pode finalizar aí, tá? Mas é isso. Glória a Deus. Mais 2 anúncios rapidinhos, olhe para cá. Primeiro, hoje à noite vai ser um culto só, de 18h30 a 20 horas, tá bom? Pela quantidade